Apocalipse capítulo 2, do verso 2 ao verso 5, está escrito: Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. O esfriamento espiritual pode ser entendido como a perda da paixão pelo Evangelho, a perda do primeiro amor, e também o distanciamento entre o crente e Jesus, ou entre o crente e Deus. Todos os cristãos estão sujeitos a passarem por isso. Em algum momento vamos esfriar na fé. Mas não podemos nos acomodar e achar que isso é normal, pois, se fizermos isso, vamos ficar prostrados e a tendência é nos afastarmos ainda mais de Deus. O filho pródigo se afastou da casa do pai, mas houve um momento em que ele caiu em si e decidiu voltar. E a sua decisão foi seguida por uma atitude. O texto de Lucas 15 diz que ele se levantou e voltou para a casa do pai. Antes de continuar, eu quero pedir que você se inscreva no canal, que você compartilhe essa mensagem e, caso queira, você pode também se tornar membro do canal. Assim você estará abençoando esse ministério. Nós identificamos que uma pessoa está fria espiritualmente quando ela não tem vontade nenhuma de orar, quando ela ora por obrigação e usando sempre as mesmas frases feitas, no automático. A pessoa que está fria espiritualmente não tem prazer na leitura da Bíblia. Ela começa a ler a Bíblia e lhe dá sono rapidamente. Salmos capítulo 1 diz que aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Além de perder o prazer na oração e na leitura bíblica, o desânimo espiritual vem acompanhado de uma atitude onde a pessoa permite que o pecado entre na sua vida aos poucos. Ela vai abrindo exceções, negociando princípios, e o que podemos observar é que ninguém esfria na fé da noite para o dia. É um processo longo, no qual diariamente a pessoa vai deixando que o pecado, os maus hábitos e tudo aquilo que antes ela recriminava passem a se enquadrar nas atividades conhecidas pela famosa frase: não tem nada a ver. Quando nós estamos desanimados e frios espiritualmente, nós ficamos sem forças para vencer o pecado e as tentações. Nos tornamos presa fácil do inimigo e da nossa própria natureza carnal, que nos leva ao pecado. Passamos a encarar o pecado como uma coisa natural e não damos nenhuma importância ao sacrifício de Jesus. E nem nos importamos com a presença do Espírito Santo em nós. Não temos nenhuma disposição em buscar a Deus. E o pior é que muitas situações como essas passam despercebidas por nós. Às vezes tem pessoas assim ao nosso lado, mas que não demonstram. Aparentemente elas estão bem espiritualmente, porque no momento da oração, elas fecham os olhos. Durante o louvor, elas cantam. No dia da ceia, elas participam normalmente. Então, ficamos com a impressão de que está tudo bem com elas. É o que nós chamamos de frieza velada, que é o oposto da frieza revelada, que é quando se torna evidente o abatimento espiritual. E nos casos de frieza velada, quando nos damos conta da gravidade da situação, já existe um nível de desmotivação
ou de envolvimento com o pecado que fica difícil voltar atrás. O pecado, quando ele é descoberto, geralmente provoca escândalo e a pessoa fica sem graça de voltar na igreja, se afastando ainda mais da comunhão com os irmãos e com Deus. São crentes que estão frios por dentro, mas mantêm a aparência externa, escondendo e disfarçando a sua degradação interior. Se tornam meramente religiosos, frequentadores de cultos, mas não têm nenhuma vida com Deus. E tem também aqueles que se tornaram declaradamente frios e incrédulos, que passaram a questionar a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Qualquer pessoa está sujeita a passar por um período de desânimo na sua vida. O problema é quando esse período se prolonga por vários meses ou até anos. Quando percebermos qualquer sinal de desânimo em nós, precisamos reagir imediatamente, buscando a Deus em oração e não nos conformando com essa situação. Além da frieza espiritual, caracterizado por esse desinteresse com as coisas de Deus, outra situação que merece nossa atenção é o desânimo de forma geral. Quando não temos mais vontade nem de sair de casa com as pessoas, ou de ver ou conversar com os amigos, quando nós passamos mais tempo em frente à televisão, ao celular ou no computador, ou quando não temos mais interesse por coisas que antes eram importantes para nós. O desanimado não tem mais prazer no trabalho, nos momentos com a família, e muitas vezes falta motivação até para tirá-lo da cama. Esse desânimo pode estar ligado a uma estafa, que pode se originar de um esgotamento físico, mental, e ele pode ser também ocasionado pelo excesso de responsabilidades que nós assumimos. O desânimo pode afetar até a nossa atividade sexual, diminuindo o desejo e a libido. Embora todos esses sintomas possam ter uma origem patológica, o desânimo também pode ser ligado a um fator espiritual, porque a falta de relacionamento com Deus pode fazer com que nós sejamos enfraquecidos no nosso espírito e, consequentemente, fiquemos desanimados também no nosso corpo. Mas a boa notícia é que sempre nós podemos recomeçar. Deus sempre tem uma palavra de encorajamento para nós. E mesmo que passemos um tempo desanimados e desmotivados, o Senhor nos dará força e nos sustentará nos momentos de fraqueza. Temos que nos lembrar sempre que Deus é conosco. Ele é o nosso auxílio e nos revigorará no tempo certo. É possível recomeçar, voltarmos para a direção proposta por Deus, voltar ao primeiro amor, levantar-se do pó e da cinza e olhar para Jesus Cristo, o único que pode revigorar e reanimar o que está abatido. É preciso esforço, uma determinação e uma atitude da nossa parte, acompanhada pela ação do Espírito Santo, que vai ministrar um novo fôlego de vida sobre nós. Podemos sair do estado de frieza espiritual e da apatia. Sabe como? Mesmo sem querer ler a Bíblia, leia. Mesmo sem querer orar, ore. Mesmo quando você não quiser ir à igreja, decida e vá. Mesmo sem perceber a fé no seu coração, busque a Deus a si mesmo. É uma questão de decisão e esforço. E com a ajuda de Deus, você será cheio novamente. Será avivado e motivado. Achegue-se a Deus e Ele se achegará a você. Entregue todos os dias os seus caminhos e a sua vida ao Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Eu quero orar por você. Deus, eu te peço que o Senhor contemple agora
esse irmão e essa irmã que se encontram desanimados por causa das circunstâncias pelas quais estão passando. Seja com eles nos momentos de dificuldade e de dor. Não permita que eles permaneçam prostrados, mas que possam se reerguer para que recebam a força do Senhor na sua vida. Que em seu nome possamos vencer o desânimo e a frieza espiritual que tem nos paralisado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 15 está escrito: E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. Durante toda a nossa vida, nós vamos passar por momentos em que teremos que fazer escolhas. E muitas dessas escolhas vão impactar para sempre a nossa vida, de forma positiva ou negativa. E a maioria das pessoas tem dúvidas quando vão fazer uma escolha e ficam a se perguntar se o que estão escolhendo é a vontade de Deus ou se é simplesmente fruto do seu próprio desejo. Nós lemos na palavra que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Portanto, ela é o que nós devemos aceitar e seguir. Porém, a dúvida que sempre fica na nossa mente é: como saber se uma decisão que tomamos é a vontade de Deus? Quantas vezes nós oramos a respeito de uma escolha e o que recebemos é o silêncio de Deus, não é mesmo? Eu quero compartilhar com você alguns critérios que podemos adotar quando formos tomar uma decisão. Antes de continuar, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, que você deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe essa mensagem com os seus contatos. Caso você queira e possa, você também pode se tornar membro do canal. Fazendo isso, você terá acesso a um conteúdo exclusivo e assim você vai apoiar o nosso ministério. A primeira coisa que nós precisamos considerar para saber se o que estamos decidindo está de acordo com a vontade de Deus ou não, é examinarmos o que diz a Bíblia a respeito do assunto. Precisamos avaliar se aquilo está de forma clara e explícita na palavra de Deus. Pesquise se Deus já disse algo a respeito daquele tema. Caso você não tenha conhecimento suficiente para discernir sobre um determinado assunto à luz da palavra de Deus, busque ajuda com pessoas mais maduras, com cristãos mais maduros, que tenham temor do Senhor e sabedoria para te aconselhar, de acordo com o que está escrito na palavra. Cuidado com interpretações erradas, pois muitas vezes nós queremos que a palavra seja adaptada aos nossos desejos. A Bíblia diz que Deus falou através dos seus profetas e nos últimos dias falou por meio do seu Filho Jesus. Hoje, nós temos a palavra de Deus ao nosso dispor e temos o Espírito Santo que habita no coração daquele que crê em Cristo. Pode ser que algumas questões não estejam descritas de forma clara na Bíblia, mas certamente algum princípio bíblico se aplica a elas. O segundo critério a ser adotado é a paz em seu coração.
Uma decisão tomada de forma correta, segundo a vontade de Deus, vai trazer um sentimento de paz ao coração, conforme o texto que eu li inicialmente. Seja a paz de Cristo o árbitro, ou seja, o juiz diante de uma decisão que você precisa tomar. Uma coisa importante nesse texto é que essa paz não deve estar somente com quem toma a decisão, mas com todas as pessoas que estiverem envolvidas na questão em si. Por exemplo, uma decisão na qual toda a família será atingida precisa trazer paz não somente ao coração de quem vai decidir, mas no coração de toda a família. E o que vemos muitas vezes é uma pessoa fazendo uma escolha totalmente inconsequente, dizendo que ele tem paz no coração, mas o resto da família está sofrendo com aquela decisão. Recentemente eu pude presenciar uma decisão de um pai que iria se separar da sua esposa, abandonar os filhos por causa de uma aventura extraconjugal. E ele dizia que tinha paz no coração para fazer isso. Mas em contrapartida, a esposa e os filhos estavam totalmente transtornados e sofrendo muito com aquela situação. Era uma decisão motivada totalmente pela paixão e pelo desejo carnal, mas que estava revestida por uma falsa paz. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz que se quisermos sabedoria, devemos pedir a Deus, pois Ele nos dá livremente de boa vontade. Para cada decisão que tiver que tomar, haja com sabedoria e não por paixão. A terceira e última coisa que eu quero ressaltar aqui é que toda escolha que fizermos deve glorificar o nome de Deus. O que você está pensando em fazer traz glória ao nome do Senhor? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, está escrito que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, que façamos tudo para a glória de Deus. Um bom exemplo disso é a história de Ana, descrita em 1 Samuel capítulo 1. O texto diz que ela sofria por não ter filhos e era zombada pela sua rival, Penina. Ter filhos era um sonho de Ana, uma realização pessoal. Mas houve um momento em que Deus atentou para o seu pedido. O versículo 11 diz que ela fez um voto, dizendo: se o Senhor me der um filho, eu prometo que dedicarei a ti por toda a minha vida. O sonho de ser mãe deixou naquele momento de ser um projeto pessoal e passou a ser uma maneira do nome de Deus ser glorificado. Essa oração de Ana moveu os céus e ela recebeu o seu milagre. Portanto, quando for escolher algo, pergunte a si mesmo: essa decisão glorifica o nome do Senhor? Ou ela apenas representa o desejo do meu coração? Meu irmão, minha irmã, se você tem escolhas importantes a fazer, nesse momento eu quero te convidar a colocar todas as suas dúvidas, todos os seus anseios diante de Deus e pedir que Ele te capacite, mediante essa palavra, a fazer as escolhas certas. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero colocar diante de Ti a vida desse irmão, dessa irmã, que tem decisões importantes a tomar nos próximos dias. Pai, que a paz do Senhor seja o juiz em nosso coração. Que as nossas escolhas nos tragam paz. Não somente a nós, mas a todas as pessoas que forem atingidas ou influenciadas por essa direção que vamos seguir. Traga revelação e entendimento dentro da sua palavra, para que fique de forma clara na nossa mente o que devemos fazer, a direção que devemos tomar.
e que em cada escolha que fizermos possamos glorificar o Seu nome. Queremos Te honrar, Deus, através do nosso testemunho, para que todos saibam que o Senhor é Deus, um Deus que nos ama e que cuida de nós em todos os detalhes. Por isso, nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e torne-se membro do canal para apoiar esse projeto. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Quando nós somos submetidos à presença de Deus, algo em nós precisa morrer. Talvez o que precisa morrer em nós seja o orgulho, talvez a vaidade, talvez o nosso próprio ego, a nossa vontade, o nosso achismo. Talvez Deus quer tirar do nosso coração o ódio. Tem pessoas que sentem ódio por alguém que feriu ela, que magoou, que decepcionou. Talvez o que precisa morrer seja o nosso rancor, a nossa falta de perdão, a inveja, o ciúme. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele escreveu assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Paulo estava dizendo o seguinte: olha, eu estou morto agora, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É preciso que haja a morte do nosso eu, para que Cristo viva em nós. Filipenses capítulo 1, verso 21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo falando. Romanos capítulo 6, verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Nós não somos nada sem a presença de Deus, e o apóstolo Paulo entendeu isso. Em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7, Paulo diz assim: olha, no passado, todas essas coisas, ele estava falando do seu conhecimento, da maneira como ele cumpria a lei, do seu comprometimento com as coisas. Ele diz assim: olha, no passado, essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, eu considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparada com aquilo que tem muito mais valor, isso é, conhecer plenamente, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. Olha Paulo falando. E sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. O que nós precisamos buscar não é tanta teologia, não é tanto conhecimento. Teologia é importante, conhecimento é importante, mas nós precisamos buscar a presença de Deus, porque há poder na presença de Deus. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, receba essa palavra. O poder da presença de Deus. A presença do Senhor, ela nos faz fortes.
Na presença de Deus, todas as nossas necessidades, todos os nossos problemas se tornam pequenos. As nossas crises familiares, os nossos problemas relacionados a finanças, as nossas enfermidades se tornam pequenos quando nós somos levados à presença de Deus. Por isso, Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, pastor, você está citando muito versículo. Olha, eu gosto quando eu falo muito versículo, porque quanto mais versículos eu falo, mais respaldo tem a mensagem que eu pregar aqui. É melhor do que eu falar de mim mesmo, do que eu falar as minhas próprias palavras, é falar a palavra de Deus de uma forma contextualizada que você entenda e que você possa aplicar na sua vida. Eu estou dizendo que a presença do Senhor nos faz fortes. E Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 4, no verso 12 e 13, diz assim, olha, eu sei, Filipenses, o que é estar necessitado, eu sei o que é passar necessidade, eu sei também o que é ter mais do que eu preciso. Sei viver com pouco e com muito, aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado, quer esteja com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. E aí no verso 13 ele diz, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. A presença do Senhor nos faz fortes para enfrentar qualquer situação. Em outra versão diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Quando nós estamos na presença de Deus, em Jesus Cristo, nós somos fortalecidos. Em Isaías 43, o Senhor dá uma promessa especial ministrada através do profeta Isaías para aqueles que amam a Deus. Deus diz assim, olha, não temas, não tenha medo. Eu te resgatei, eu te chamei pelo nome. Deus chama você pelo nome. Você que está aqui, acompanhando essa mensagem. Deus conhece você pelo seu nome. E ele diz em Isaías 43, eu te chamei pelo teu nome, você é meu, você é minha. Quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Quando passar pelos rios, eles não te afogarão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, nem a chama vai arder em você, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te amei. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, o Senhor é contigo. Na presença de Deus, nós somos fortalecidos. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, com a minha presença habitando dentro de você, você pode passar por qualquer problema, por qualquer situação e sobreviver. E mais do que isso, você não somente sobreviverá, mas você será abençoado e favorecido, porque a minha presença está com você. Aleluia. Na presença de Deus, nós também encontramos descanso. É o que Deus falou para Moisés. A minha presença será contigo e eu te darei descanso. Às vezes tudo que nós estamos precisando é de descanso. Eu acabei de ler uma postagem aqui de um pastor, um grande amigo, que está entrando num período sabático do seu ministério. E ele, com muita coragem, com muita determinação, postou isso na rede social, dizendo, olha, a direção que o Senhor me dá agora é de descansar, é de me dedicar mais à minha família, porque a minha família é o meu principal projeto, é o meu primeiro ministério. E eu me enchi de alegria ao ler essas palavras dele no Instagram, e o congratulei pela sabedoria. Há um tempo para todas as coisas e há um tempo em que Deus quer somente que nós descansemos nele. Nós estamos muito acostumados a muita agenda, né? Corre daqui, corre dali, acode um aqui, visita um ali, ora por um, lê a Bíblia, ora, corre. Deus,
às vezes quer nos dar descanso. E no hebraico, a palavra descanso aqui significa um repouso confortável, tranquilo. Deus estava dizendo para Moisés o seguinte: olha, não importa que tipo de inimigos ou que tipo de lutas você tenha que enfrentar, você sempre vai poder encontrar um descanso tranquilo em mim. Deus quer dar a você descanso. Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Na presença de Deus encontramos descanso. Jesus disse assim, olha, venham até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Olha só, venham até mim, venham até a minha presença. Na presença de Deus encontramos descanso. Você terá paz, tranquilidade, paciência, sem precisar correr de um lado para o outro para buscar orientação, sem ter aquela sensação de que o chão está se abrindo. Você vai viver um tempo de descanso quando você entender que Deus está no controle da sua vida, que Deus está no controle de tudo. Amém? Salmos 46, verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Enquanto estivermos nesse mundo, não estamos livres das adversidades, mas esse versículo nos traz uma boa notícia. Deus é o nosso refúgio. Por isso, quando enfrentarmos um problema, o lugar para onde devemos ir é a presença de Deus. Ele também é a nossa fortaleza, nosso muro de proteção e nosso escudo. O Senhor é aquele que nos socorre bem no meio dos problemas. Esse é o nosso Deus, aquele que certamente vai nos livrar das situações difíceis e impossíveis. A palavra aquietar, citada pelo salmista no verso 10, significa aqui nesse contexto sossegar, tranquilizar ou serenar. Mas sejamos sinceros, quantas vezes em meio a uma situação difícil ou durante uma fase turbulenta, nós realmente conseguimos aplicar e viver o verdadeiro significado de aquietar? Então surge o convite do Salmo 46, ou melhor, mais do que um convite. O versículo 10 é um comando de Deus para que descansemos nele no dia da angústia ou quando tudo desabar ao nosso redor. Poucas vezes conseguimos receber essa voz de Deus e apenas nos aquietar e confiar. Mas saiba que a cada manhã você pode ouvir a doce voz do Espírito Santo te dizendo: aquiete-se. Mesmo assim, o nosso comportamento ainda é de resistência, pois temos a tendência de confiar primeiro em nós mesmos, em nossos próprios recursos e na nossa força, mesmo ela sendo tão pequena e limitada. Buscamos a Deus apenas como uma opção. Por isso, eu quero hoje, através dessa mensagem, convidar você a se aquietar, independente das circunstâncias ou dificuldades que estiver enfrentando. Permita que o Senhor seja o Deus da sua vida. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, pois Deus é poderoso para cuidar de cada detalhe dos seus dias. Deus nunca perde o controle da situação, por mais difícil que ela seja. Ele está conosco. O Deus de Israel é nossa proteção. A nossa fé em Deus não depende de que tudo esteja no seu lugar em nossas vidas. Pode estar tudo de pernas para o ar, em nossa saúde, na nossa família, nas nossas finanças, mas ainda assim sabemos que Deus é nosso refúgio e fortaleza e que na hora da angústia Ele é socorro bem presente. Você pode confiar em Deus, deixando seus problemas aos pés da cruz e voltando para casa sem eles. Deposite, como se fosse uma oferta, todas as suas dores no altar de Deus e volte para casa sem elas. Creia que a intervenção do Senhor vai chegar no momento certo. E ainda que demore, o Senhor te dará forças e sustento até que ela chegue.
Se você crê que Deus é maior do que todos os seus problemas e hoje você deseja descansar no Senhor, receba essa palavra no seu espírito e faça essa oração comigo. Obrigado, Pai, pois hoje eu sei que posso ter tranquilidade e segurança, independente das circunstâncias e adversidades que estou enfrentando. Eu sei que o Senhor é poderoso para me livrar de qualquer situação e nunca me deixará desamparado. Me perdoe pelas muitas vezes em que não busquei a sua presença ao enfrentar um problema e acabei impedindo que o Senhor pudesse agir. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11 diz assim: Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. No capítulo 6 de Efésios, o apóstolo Paulo dá uma série de instruções bem práticas para os irmãos da cidade de Éfeso. E embora tenham sido escritos naquela época, esses mesmos princípios ainda podem ser aplicados à nossa vida. Ele começa falando sobre a importância de os filhos obedecerem e honrarem a seus pais. Paulo orienta aos pais para que não irritem seus filhos, mas que os criem segundo a instrução do Senhor. Ele fala para os empregados obedecerem e respeitarem seus patrões e fazerem suas tarefas como se estivessem fazendo para Deus. E também fala para os patrões tratarem seus empregados com respeito e sem ameaças. São instruções práticas, coisas comuns ao nosso cotidiano. Mas a partir do versículo 11, Paulo tira os nossos olhos do mundo físico e alerta para que nós estejamos preparados contra as ciladas que o diabo quer colocar em nossa vida. É preciso que você, que está ouvindo essa mensagem, entenda isso. Existe um mundo físico que nós podemos ver, mas segundo a Bíblia, há também um mundo espiritual. Assim como devemos nos proteger no mundo físico, devemos também estar preparados contra as investidas do diabo sobre a nossa vida. Sabe aqueles dias em que as coisas saem do nosso controle? Quando parece que os nossos problemas se acumularam e quando olhamos para nós mesmos e nos sentimos limitados e incapazes de lidar com uma situação? Paulo chamou esse momento de dia mau. Mas a palavra de Deus diz que a luta que travamos não é contra as pessoas, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Deus usa pessoas, mas infelizmente o diabo também usa. É preciso entender isso, para que ao enfrentar qualquer situação no seu dia a dia, você saiba até que ponto tem que agir com suas próprias forças ou simplesmente orar a Deus, pedindo que Ele anule a influência maligna sobre aquele caso. Infelizmente, o que temos visto são esposas e maridos lutando entre si, pais e filhos que não se entendem, famílias que estão sendo destruídas porque não se uniram contra o verdadeiro inimigo que quer destruí-las. Mas Deus não nos deixa desamparados. Ele coloca à nossa disposição uma armadura. Não entre na guerra se não estiver devidamente preparado. Paulo nos orienta a cingir-nos com o cinto da verdade e vestir a couraça da justiça. Fala sobre andar na luz e sermos justos. Calçar os nossos pés com as botas do Evangelho fala do nosso testemunho. O escudo da fé nos protege das setas inflamadas do maligno. O capacete da salvação diz respeito a guardar a nossa mente. E a espada do Espírito é a própria palavra de Deus, que é a nossa arma de ataque. E Paulo completa falando para orarmos em todo o tempo. Ore por você e pela sua família. Tenha a ousadia de reunir sua família pelo menos 2 vezes na semana e conduzi-los em oração, uns pelos outros. Eu creio que assim você verá uma grande transformação em sua casa. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado por abrir os nossos olhos para que saibamos quem é o nosso verdadeiro inimigo. Me perdoe porque muitas vezes eu me levantei contra o meu cônjuge, contra meus filhos ou contra as pessoas que eu julgava estarem me fazendo mal.
mas hoje eu decido me levantar contra o meu inimigo. Eu me visto com a tua armadura, Deus, e declaro que Satanás não tem mais poder nem influência sobre a minha vida, nem sobre a vida de ninguém dessa família. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. João capítulo 14, verso 1 diz assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Se você ler o capítulo 13 de João, vai ver que o contexto era o seguinte: era a noite de Páscoa e da última ceia. Jesus estava sabendo que nas próximas horas ele seria crucificado. Ele sabia que havia um traidor entre eles e, ainda se não bastasse, Jesus também sabia que Pedro o negaria antes que o galo cantasse 3 vezes. Mas mesmo em meio a tudo isso, Jesus começa o capítulo 14 dizendo: Não se turbe o vosso coração. Mesmo quando enfrentou o seu pior momento, Jesus não se desesperou e ele queria que seus discípulos também não se desesperassem. Mas como os discípulos conseguiriam isso? Ou como nós podemos manter o equilíbrio quando os nossos problemas parecem ser maiores do que a nossa capacidade de resolvê-los? A resposta é: creiam em Deus e creiam também em mim. Quando Pedro andou sobre as águas em Mateus 14, ele conseguiu fazer isso apenas enquanto manteve seus olhos em Cristo. A partir do momento em que ele se preocupou com as ondas, começou a afundar. Quando Paulo e Silas foram presos, a palavra diz que na noite que antecederia a sua morte, eles cantavam louvores a Deus na prisão. Esse é o segredo para manter a ansiedade distante e não deixar que o coração se turbe. Olhar para Jesus e crer em Deus. Esse versículo contém uma ordem amorosa da parte de Jesus. Turbar significa sofrer perturbação. E o que ele nos pede nessa passagem é justamente isso, que nos tranquilizemos, que estejamos descansados e que possamos crer no Deus Pai, aquele que nos criou e que cuida de nós, e no Deus Filho, aquele que nos ama e que morreu no nosso lugar. Quando verdadeiramente confiamos e obedecemos a Deus, nosso coração e nossos pensamentos se acalmam de uma forma inexplicável aos olhos humanos. Tudo que Deus quer é a nossa total entrega, para que Ele coloque em nosso coração uma paz que exceda a inteligência humana, que não dependa de sentimentos ou circunstâncias. Muitas vezes é difícil esperar por definições, resultados e respostas. Criamos expectativas capazes de nos levar a um estado de profunda angústia, mas temos que fechar os nossos olhos e crer em Deus, pois a palavra diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Jesus diz em um amplo sentido e afirma: não ande esmorecido, sem ânimo. Deus nos chama à confiança. Ele te segura pela mão e te conduz. Creia somente. Não importa que tipo de problemas ou aflições você tem experimentado. Não perca a sua fé. Não tenha medo. Jesus esteve, está e sempre estará no controle da sua vida, mesmo que às vezes as circunstâncias digam o contrário. Eu quero orar por você. Senhor Deus, que essa palavra venha trazer conforto e esperança ao coração daqueles que têm enfrentado problemas na sua casa, na sua vida sentimental, nas suas finanças, aqueles que têm lutado contra enfermidades ou que enfrentam dias difíceis em seus ministérios. Que tenhamos fé suficiente para fechar nossos olhos e descansar nas tuas promessas, por piores que sejam as aflições que estivermos enfrentando. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Curta e compartilhe essa mensagem. Faça seu pedido de oração. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.
Isaías 43, versículos 1 e 2 diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A palavra liberada aqui pelo profeta Isaías é para nós, que somos o Israel espiritual, e serve como sustento para aqueles que passam por tribulações. Deus conhece a sua vida. Desde que você ainda estava no ventre da sua mãe, o Senhor já contemplava os seus dias. E o que você enfrenta hoje não é novidade para Deus. Talvez você até tenha sido surpreendido por alguma adversidade que não esperava que ocorresse agora. Mas saiba que antes que isso acontecesse, Deus já estava sabendo. E no tempo certo Ele te dará a solução e a resposta que você tem buscado. Deus não te abandonou. Jesus falou para os discípulos que estaria conosco até a consumação dos séculos. Você pode até não ver, mas Deus está ao seu lado, nos bons e nos maus momentos. Deus diz aqui que formou Jacó e criou Israel. Ele tem uma aliança conosco. Deus sempre se apresenta como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Revela a misericórdia de Deus com o pecador, que reconhece seus erros e se arrepende. Eu não sei quais têm sido suas lutas e que tipo de problemas você tem enfrentado, mas eu quero que você receba essa palavra que o Espírito Santo libera hoje. Ouça a voz de Deus dizendo para você: não temas. O Senhor é poderoso para te livrar, e ainda que sua dor não cesse de imediato, Deus te dará forças para suportá-la, porque Ele é contigo. Deus diz aqui que nas águas ou no fogo Ele nos daria livramento. Águas simbolizam as tribulações e o fogo são as provas. O Senhor está à frente de suas batalhas. Ele é o Senhor dos exércitos. Não tenha medo, não desanime, levante a sua cabeça. Você não serve a um Deus morto. Ele está vivo e não se esqueceu das suas promessas. Eu quero orar por você. Senhor, são tantos problemas e dificuldades que nos assolam, que muitas vezes ficamos amedrontados e não sabemos como agir. Mas diante dessa palavra, nós tomamos posse do Teu cuidado e declaramos a nossa dependência e a nossa total confiança no Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chama pelo nome. Cuida de nós, Pai. Traga solução para aqueles que têm enfrentado dias difíceis em seus lares. O inimigo tem atacado nossas famílias, mas sabemos que o Senhor tem um propósito na vida de cada filho, cada marido e cada esposa. Muitos enfrentam enfermidades. Eu peço que o Senhor traga a cura, mesmo que os recursos da medicina tenham se esgotado, porque eu sei que o Senhor está acima da ciência. Eu oro por aqueles que enfrentam crises financeiras, que o Senhor abra as portas de emprego, traga provisão e sustento, e não deixe que falte nada nessa casa. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira, e esse foi mais um Minuto com Deus.